dele. Pois Vai não, lá. Sami, pode fazer. Sabe que o Pedro Calabresa, eu não conheço pessoalmente, mas admiro muito o trabalho dele, é um cara que estudou, tá no alto nível, né? Joga a Série A e vem aqui falar com a gente as coisas. Agora, eu tava conversando no intervalo que a gente ainda não sabe muitos efeitos, por exemplo, nas crianças. Eu tenho um filho de 4 anos e eu vejo que ele tá meio abalado na pandemia. Eu não sei o que fazer direito, porque eu falo, você tá triste? Eu vejo que ele tá. Qual o motivo? Eu acho que nem ele sabe. Ele fala, não quero falar. Então, assim, tem alguma dica pros pais? Porque as crianças estão... Toque, né? As crianças estão... Não, rock... Toque. Toque. As crianças estão quarentenadas, né? E, sei lá, você vê ficar meio ano para uma criança de 4 anos é uma grande parte da vida da criança, né? Então, assim, eu tô preocupado com o que fazer e se já se sabe quais as possíveis sequelas desse confinamento ou dessa anomalia, né, para uma criança de não poder ver outras crianças, de não ir para a escola, enfim. Sami, tua pergunta é fundamental, porque a gente vê hoje um processo que está afetando o desenvolvimento do cérebro dessa criança, porque no momento em que você cria uma ruptura em relação à rotina que ela construiu nos primeiros anos de vida e você leva isso para um período longo de 6 meses, isso está afetando, sim, esse estresse está afetando o desenvolvimento do cérebro, porque ele está num ponto crítico do seu desenvolvimento. E aí a grande questão é o que nós podemos fazer. O que eu recomendo e venho recomendando é a participação dos pais para que, em primeiro lugar, evitar exposição da criança a conteúdos que são necessários, a mídia está informando a população a respeito do que está acontecendo e por aí vai. No entanto, aquilo para a criança pode ser extremamente opressor, né? Ouvir falar de número de mortos e projeções e por aí vai. A criança não tem aparelho cognitivo para lidar com aquilo. Então, protegê-la disso, especialmente as mais novas, é algo fundamental. Outra coisa importante é uma certa transparência dos pais com os filhos, uma conversa aberta sobre o que um está sentindo, o outro está sentindo. Eu acho que é importante você perceber que a criança, ela compreende, ela sabe dialogar, especialmente uma criança, por exemplo, como de 4 anos, como o teu filho. Então, nesse sentido, o diálogo transparente, o diálogo aberto, em relação a, eu estou falando das emoções, é o que a gente está sentindo, estamos passando. Esse diálogo aberto e transparente é fundamental para que a criança, inclusive, e esse é o fundamental do que a gente chama de educação emocional ou afetiva, é você saber dar nome, porque o que o teu filho não sabe é que ele não sabe dar nome ao que ele está sentindo. Não. Então, é importante essa conversa dele explicar. Me explica melhor o que você está sentindo. Como é? Onde é? É no teu peito que você está sentindo? O que acontece? Você não tem vontade de fazer as coisas? Você não tem vontade de brincar? Você não tem vontade de estudar? E aí, conforme você vai entendendo, você vira para ele e fala, filho, o que você está sentindo? Se chama tristeza. Ou então, filho, o que você está sentindo? Se chama ansiedade. E com isso você começa a dar a ele recursos para que ele possa se expressar melhor junto a você. E isso é fundamental para a criança. Muitos pais, aliás, fora de pandemia mesmo, têm dificuldade de fazer isso. Por exemplo, a clássica cena do filho no supermercado começa a dar show, né? O moleque começa a gritar, espernear e por aí vai. Uma das melhores coisas que você faz é abaixar, independentemente da tua vergonha, e dizer para ele o que você está sentindo. Me explica, me conta o que você está sentindo. Para ele entender, por exemplo, o que é frustração, porque tem criança que não entende o que é frustração. E no momento em que você educa essa criança para ela entender que a frustração é normal, você bloqueia essa reação dela de gritar quando ela está frustrada num supermercado. Isso se aplica especialmente nos dias de hoje, onde você precisa ter esse diálogo aberto para a criança ter recurso para ela poder expressar o que ela está sentindo, não só para você, pai, mas para ela mesma, para ela entender o que está acontecendo dentro dela. Esse é um processo essencial nos dias de hoje. Claro que ele é muito dificultado. Eu moro num prédio residencial, onde tem muitas famílias aqui nesse prédio. E nesse período de quarentena, o que eu ouvi de gritaria, briga, sabe, barulheira que eu não ouvia, eu nunca ouvi meus vizinhos, e eu comecei a ouvir eles brigando a partir dessa quarentena, porque o pavio das pessoas está muito curto, e se o teu pavio está curto, aí eu digo para os ouvintes, os pais e mães por aí, ao ponto do teu filho acabar sofrendo, por exemplo, algum tipo de violência emocional, saiba que você está prejudicando violentamente o neurodesenvolvimento dele. Então nós temos aqui que ter um certo equilíbrio emocional para proteger os filhos, inclusive de brigas de pai e mãe, que às vezes explodem e a criança está lá e o cérebro dela em desenvolvimento está capturando aquilo e infelizmente... É um inferno. Só pra inferno.
Porque o ser humano é decepcionante. Tem uma máquina. Quanto mais você conhece o filho da mãe, menos você gosta dele, né? Sim, Você é uma isso. máquina de decepção. Aí Isso, fica é isso 120 dias Sim. em casa, meu Você amigo, quer com matar uma o tatu. cidadão.